Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 10 de novembro, e nós estamos refletindo no evangelista Lucas, no capítulo 17, os versículos de 20 a 25. Naquele tempo, interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, Jesus respondeu-lhes: o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Ninguém poderá afirmar, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está entre vós. Depois disse aos discípulos: tempo virá em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Vão dizer-vos: ei-lo ali, ou então, ei-lo aqui. Não querais ir lá e nem o sigais. Porque como o relâmpago, ao faiscar, brilha de um extremo ao outro do céu, assim será o Filho do Homem no seu dia. Mas, primeiramente, ele tem de sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Pois bem, irmãos e irmãs, escutamos hoje o chamado pequeno discurso escatológico, ou seja, o fim dos tempos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 21, trata-se de um breve, mas intenso ensinamento de Jesus, provocado por uma pergunta dos fariseus acerca do tempo em que há de vir o reino de Deus. Jesus não concorda com a miopia espiritual e nem com os interesses egoístas. Por isso, não dá uma resposta exata, não veio para satisfazer curiosidades. Como verdadeiro mestre, Jesus alerta-nos para possíveis desvios e indica o caminho que devemos seguir. Mas há duas afirmações nesse discurso de Jesus que devemos notar. Primeira, Jesus fala do desejo das pessoas crentes em ver um dos dias do Filho do Homem. Segunda, Jesus fala da necessidade de, primeiramente, de sofrer muito e ser rejeitado. Versículo 25. Antes de se preocupar com os fins dos tempos, tem que realizar-se a Páscoa de Jesus. Quem aceitar partilhar sua paixão e morte de cruz e ressurreição, prepara-se para ir ao encontro final com ele, o Salvador. Os fariseus procuravam manifestações espetaculares no reino de Deus. E Jesus responde-lhes: o reino de Deus está entre vós, versículo 21. E podia traduzir-se também: ele está em vós. O reino de Deus não deve ser preocupado ou procurado em manifestações extraordinárias, mas na correspondência habitual do nosso dia a dia, à voz do Espírito Santo em cada um de nós. É, pois, necessário, em cada circunstância, perguntar a nós mesmos: que é que me leva a fazer isto ou aquilo? A busca do interesse pessoal, o instinto da vaidade, da ambição, o desejo de uma vida cômoda, são elementos que não favorecem
a presença do reino de Deus em cada um de nós. São Paulo convida-nos muitas vezes, como cristãos, a deixar-se renunciar e renovar nossos pecados e renovar a ação do Espírito Santo para compreenderem ou compreendermos a vontade de Deus. Para isto, havemos de ter uma sólida devoção ao Espírito Santo e implorar-lhe permanentemente, ou seja, vem Espírito Santo, vem Pai dos pobres, vem doador dos dons, vem luz dos corações. Pois bem, irmãos e irmãs, nós precisamos realmente estar atentos com relação às nossas atitudes diante dos acontecimentos na nossa vida e assim compreender que Deus está presente a cada momento. E vamos prosseguir orando, pedindo a Deus pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, pelas pessoas que nos pedem orações, especialmente os nossos irmãos enfermos, as pessoas que nos pedem orações, como os profissionais da saúde, pelos nossos irmãos nos países em guerra, para que Deus intervenha e traga para eles a verdadeira paz. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.